Distrofia muscular é a designação coletiva de um grupo de doenças musculares hereditárias progressivas, sendo sua principal característica a degeneração da membrana que envolve a célula muscular, causando sua morte, afetando assim músculos, causando fraqueza. Essa fraqueza muscular, dependendo do tipo de distrofia, afeta grupos diferentes e tem velocidade de degeneração variável. Esqueci de falar muscular. A distrofia muscular tem como causa um defeito genético relacionado ao cromossomo X, que pode acontecer por herança genética dos pais ou por mutação. A presença desse gene defeituoso acaba provocando problemas com a degeneração muscular ou fraqueza, uma vez que o músculo não é capaz de contrair e relaxar normalmente. Essa causa está diretamente associada com a deficiência de proteínas essenciais para a saúde dos músculos, uma vez que esse gene não é capaz de funcionar perfeitamente para a produção das proteínas. No caso da distrofia muscular mais comum, a do tipo Duchenne, por exemplo, a doença se dá pela presença do gene defeituoso e pela falta de proteína, a distrofina, responsável por manter a saúde da fibra celular dos músculos. Entre outras formas que podem estar relacionadas à distrofia muscular, mas que são menos comuns, existem formação inadequada ou falta de proteínas fundamentais para o funcionamento da célula muscular, problema no metabolismo que prejudica a nutrição dos músculos, disfunção das glândulas endócrinas e deficiência dos nervos periféricos. Para o diagnóstico, são precisos testes bem específicos. Primeiro, a gente vai analisar o nível de creatina quinase, uma enzima muscular encontrada no corpo humano normalmente em níveis baixos. Porém, com a distrofia muscular, ela aumenta bastante sua concentração em várias correntes sanguíneas. A princípio, isso não seria algo exclusivo da distrofia muscular, afinal, muitas inflamações musculares apresentam esse nível alto da creatina quinase. Contudo, para poder especificar que é distrofia muscular, nós fazemos uma biópsia muscular, onde um pequeno pedaço do músculo é retirado e levado para análise, submetendo a testes e outros tipos de classificação, fazendo assim ela classificada como uma distrofia muscular e não uma inflamação. Contudo, recentemente foram feitas pesquisas onde agora é possível você identificar se há a distrofia muscular apenas por um exame de DNA, onde se identifica se há deleção ou a duplicação do gene DMD do sangue. Existem mais de 30 tipos de distrofia muscular e cada uma apresenta uma característica específica. Elas são classificadas de acordo com o local do corpo que elas se acometem. Elas podem ser dadas desde a infância e outras só desenvolvem na fase adulta. Algumas são específicas de um único sexo e outras são... porém a maioria ela é característica de ambos os sexos. As distrofias musculares mais comuns são a distrofia muscular de Becker, a distrofia muscular de Duchenne, a distrofia muscular das cinturas e as distrofias musculares miotônicas. A distrofia muscular de Duchenne é uma das formas mais comuns e severas das distrofias. Apresentam incidência de 1 a cada 3.500 nascimentos e geralmente acontece em meninos. É causada por um distúrbio na produção da distrofina, que mantém a integridade da fibra muscular. Os portadores apresentam um ligeiro atraso no desenvolvimento motor, e isso atrapalha nas atividades como, por exemplo, saltar, correr e até mesmo andar. Isso acontece devido à fraqueza muscular progressiva que acontece na cintura pélvica. Na figura A, pode-se observar um portador que tenta se apoiar nas pernas, nos joelhos e no quadril para que dessa forma possa alcançar uma figura reta. O quadro clínico se manifesta inicialmente com a pseudohipertrofia da panturrilha, devido à substituição do tecido muscular pelo tecido adiposo. Há também a alteração da marcha devido às presenças de deformidades pela principal articulação, o tornozelo-pé, e compensado por uma hiperlordose lombar, dando a característica de uma marcha anserina. Os padrões anormais da marcha adotado pelo portador são acentuados cada vez mais pela fraqueza do músculo, e isso ocorre um balanço no corpo. Isso é devido à elevação do quadril, à abertura bilateral dos braços, a oscilação lateral do tronco e o aumento da base de sustentação para o passo por causa da fraqueza do músculo do glúteo médio. A evolução da doença pode fazer a pessoa perder a capacidade de andar, tendo assim que usar uma cadeira de rodas, o que propicia o aumento de agravamento na coluna, ou agrava as dificuldades que ela tem na coluna, como cifoescoliose e escoliose. E também aumentando a chance dela ter ineficiência da tosse, hipoventilação e insuficiência respirar. Os principais sintomas da hipoventilação são sono alterado, e que causa fadiga,
dificuldade na concentração de atividades mentais, dificuldade em respirar, em acordar, e também declínio escolar, que também pode causar depressão. Ainda não há cura para a DMD, entretanto, os tratamentos ajudam muito, aumentando muito a qualidade de vida, diminuindo as chances de mortalidade, os altos de mortalidade sobre A distrofia muscular de Becker é uma doença genética causada pela falta de uma proteína específica para os músculos, a distrofina. Ela possui um quadro clínico muito parecido com a DMD, entretanto, ela é mais branda, devido a essa falta proteica ser parcial. A DMB é 10 vezes menos frequente do que a DMD e ocorre em crianças entre 7 e 10 anos de idade, começando pela cintura pélvica, apesar de existir alguns casos de uma pseudo-hipertrofia no músculo da panturrilha. Por volta dos 16 anos de idade, é comum ocorrer a perda da habilidade de deambulação do paciente. Isso garante a ele uma sobrevida variável, inclusive com a possibilidade de reprodução. Em mais de metade dos casos, porém, ocorre o ataque ao coração da doença. Isso gera uma capacidade de vida e qualidade de vida limitada ao paciente. Além disso, nós temos a distrofia miotônica de Seynert, a qual é uma forma muito comum na vida adulta de DM. Alguns dos sintomas mais comuns que as pessoas portadoras dessa doença sofrem é a variação e a degeneração da fibra muscular, o tecido muscular substituído pelo tecido conjuntivo adiposo gorduroso, também a fraqueza muscular e algumas dificuldades no dia a dia, como para esticar os braços, que isso dificulta pentear o cabelo, lavar o cabelo, alcançar um objeto em uma prateleira alta, e entre outras dificuldades, como levantar da cama, correr, entre outras. Ao decorrer da progressão das doenças, em todos os tipos de distrofia, os sintomas começam a ficar mais tensos e a degeneração maior. A maioria dos pacientes tende a usar cadeira de rodas entre 10 e 12 anos, pois perdem a capacidade de caminhar devido à fraqueza. Não há duas pessoas com distrofia muscular exatamente iguais, portanto, os tratamentos vão variar de acordo com as causas e o tipo de doença. É importante ter o auxílio de um especialista de saúde para ajudar no tratamento e acompanhar o paciente. Dentre esses especialistas, podemos incluir neurologistas ou neuropediatras, especialistas em reabilitação, geneticistas clínicos ou pediatras. O cuidado no tratamento da distrofia muscular é o fortalecimento da musculatura e o monitoramento da fraqueza muscular. Os principais pontos a serem observados na fraqueza muscular são dificuldades para engatinhar e andar, dificuldades para levantar e subir escadas, dificuldade na deglutinação, que é o ato de engolir, e quedas frequentes. Check-ups médicos regulares são importantes para sabermos o quão bem os músculos estão trabalhando e se são necessários tratamentos. Os tratamentos podem incluir medicamentos esteroides, dispositivos de apoio, cirurgias, alongamentos, além de outros exercícios para pessoas com distrofia muscular. Nos últimos anos, a expectativa de vida de pacientes em países desenvolvidos passou de 20 a 25 anos para 35 anos. Já os afetados pelas formas mais brandas da distrofia podem ter uma vida praticamente normal se diagnosticado precocemente e tratado adequadamente. Segundo a Associação Brasileira de Distrofia Muscular, a doença é a causa de alteração genética mais comum em todo o mundo. Cerca de 2.000 nascidos, um é portador de algum tipo de distrofia muscular. Em 2001, o Ministério da Saúde lançou o Unipap, que dava direito ao portador da doença ter acesso a uma espécie de aparelho que facilitava a respiração dele, o BiPAP. É muito importante que o portador dessa doença tenha ciência desse direito e procure a sua secretaria de saúde mais próxima. A doença de Stephen Hawking é uma doença que acaba provocando destruição dos neurônios responsáveis pelos movimentos voluntários. Aí a pessoa fica meio que totalmente móvel ao ponto de nem conseguir engolir um alimento. O caminho em comum escolhido por Camila Nielsen com certeza vai ser inspirador para todos vocês. Essa história gerou um mundo graças à obra de Claudia Gori, fotógrafa italiana durante o ano de 2014. Gori chamou o seu projeto de Meu Nome é Camila e Eu Amo Minha Vida, palavras ditas de forma eficaz por Camila e, como tem o autor, a vida de ambos cruzaram para que Camila tivesse em cada momento ou situação comum se transformado em algo extraordinário. Isto pode ser visto através do simples
mais belas imagens do projeto. Camila, como tal, não podia tirar seus filhos dos braços. Ela dormia com eles para abraçá-los e compartilhar com eles. Aos 34 anos, Camila escolheu tornar-se mãe. Ela arriscou sua vida, junto com a dor incrível e dificuldades do dia a dia. Essa condição também fez com que ter filhos seja uma escolha. A gravidez, como se temia, piorou a condição do corpo de Camila, deixando-a extremamente cansada e causando um aumento do nível de dor. Ela não pode levar seus próprios filhos. Ela precisa de 12 horas de sono todos os dias. Depois de treinar a caminhada, Camila está de volta à sua cadeira de rodas. Mas apesar de tudo isso, Camila diz que ama a vida que ela fez e sabe que ela tomou a decisão certa em ter filhos. Ela queria se tornar uma mãe. Ela queria viver uma vida o mais próximo possível do normal. E embora possa ser uma luta, todos os dias ela trabalha para viver seus sonhos.